Olá, seja muito bem-vindo para mais uma aula de mandarim aqui no canal. E o tema de hoje será Lin. É mandarim simplificado ou tradicional que eu devo escolher? Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Lin Ken e hoje nós vamos falar sobre tradicional e simplificado, porque muita gente me procura perguntando qual que deve começar a estudar, né? Qual que deve escolher para aprender. Olha, essa é uma questão que não é tão simples assim de responder, porque depende muito do seu objetivo com o idioma mandarim. Porém, o que eu posso estar dizendo aqui para você é, primeiro vamos entender o que é o simplificado, o que é o tradicional, da onde vem, e aí você vai ver e vai conseguir avaliar para você descobrir qual é o melhor para você. Até o final desse vídeo, você vai ver que você vai sair daqui com essa escolha. Bom, primeiro de tudo, o que está em laranja aqui que você está vendo é o chamado de ideograma, ou caractere, pictograma, sinograma, logograma. Ele recebe vários nomes devido à evolução das escritas. E aí, nessas evoluções, as pessoas foram traduzindo e dando um nome para isso daqui. Não se preocupe com esses nomes aqui, tá? Todos eles acabam se referindo a isto daqui. Então, os mais comuns que você vai ver por aí é o caractere ou ideograma. Tá? Então, esses dois geralmente são os mais comuns de serem usados. Se eu usar um vai estar errado, ou se eu usar o outro vai estar errado? Não. Né? Basicamente, eles querem dizer a mesma coisa. Né? Claro que, no sentido de cada dessas palavras, elas significam de uma forma diferente. Né? Eu, particularmente, gosto muito da ideia do ideograma, porque são símbolos que trazem uma ideia. Né? Então, logo, ideograma, acredito que é um bom nome para a gente falar da escrita chinesa. Né? Agora, você pode ver outras fontes de material de estudo, né? Ou outros professores mesmo podem estar chamando com outros nomes e tá tudo bem. Tá tudo bem, beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é, o tradicional, ele surgiu primeiro. Tá? Então, você tem que entender isso, tem que botar isso na sua cabeça. O sistema de escrita chinesa, ela surgiu primeiro através do tradicional. Tá? E aí, trouxe 3 exemplos aqui para você ver o que é um ideograma tradicional. Esse primeiro aqui é ai. Ai. A palavra ai significa amor, ou o verbo amar. Tá? E ele é representado com este ideograma aqui. O segundo é ma. Ma significa cavalo, né? Então ele é representado por este ideograma. E por último, nós temos a palavra mian. Mian significa macarrão e é representado por este ideograma. Tá? Então, ideogramas chineses eles são muito antigos. Né? Então, desde 5, 6 mil anos atrás, já encontrava registros escritos através dos ideogramas. Tá? Então, o tradicional ele seria a penúltima forma, né, da escrita chinesa. Porém, a China foi lá e, em 1949, ele implantou uma simplificação desses ideogramas. Por qual motivo? Porque a população chinesa ela estava passando por uma grande dificuldade que eles não estavam conseguindo fazer o povo ler, né? Porque é um idioma difícil, é um idioma complicado, então dava muito trabalho para as pessoas aprenderem a ler. Então o governo foi lá em 1949, entraram com essa simplificação, com o intuito de que as pessoas possam ter um estudo do idioma com mais simplicidade, como assim o nome já diz. Então surge então a simplificação dos ideogramas. E essa seria a última versão até hoje da escrita chinesa. Tá? Então antes a palavra ai era representada dessa maneira, ela se torna dessa maneira aqui. Você percebe que essa parte do meio, né, que tinha aqui no tradicional, ela deixou de existir. Ela ficou mais simples. Depois nós temos a palavra ma, significa cavalo, ele era dessa maneira e aí ele se tornou assim com menos traços. Você vê que é menos poluído, não poluído que eu posso dizer, mas ele possui menos traços, né? E por último nós temos o mian, que ele é nitidamente, né,
muito mais simples. Por quê? Toda essa parte essa parte esquerda do ideograma, ele deixou de existir. Ele ficou só a parte, né, essa parte da direita aqui, né? Então você percebe que existe uma simplificação dos ideogramas. E isso se chama chinês simplificado, né? Então, eles são ideogramas que ficaram com menos traços em relação ao tradicional, tá? Agora, qual que é a questão aqui? Quantos ideogramas existem no total? Olha, estima-se mais de 50 mil. Outros autores dizem que por volta de 80 mil. Né? Obviamente a gente não usa todos eles, né? Ninguém sabe todos os ideogramas. Assim como nem sempre todo mundo sabe todas as palavras que possui no dicionário, né? Então, o que é mais utilizado no dia a dia é um número bem mais abaixo disso, tá? 10% disso ou menos, tá bom? E todos os ideogramas eles foram simplificados? Não. Dos 50 mil, né, apenas 2 mil ideogramas foram simplificados. Ou seja, se você pegar um texto para ver, nem sempre ele vai estar 100% em simplificado. Você entendeu? Porque existe uma grande parcela de ideograma que simplesmente não sofreram nenhuma alteração. Apenas 2 mil ideogramas sofreram alterações. Beleza? Bom, e aí quem que usa qual? Né? Então, existem vários países que falam o mandarim, né? E agora, qual país que usa o tradicional, qual país que usa o simplificado? Bom, o tradicional é Taiwan, Hong Kong e Macau. Esses 3 países, né? Ou zonas especiais, como você pode ser chamado, mas isso é um papo para outro vídeo, tá? Eles utilizam o sistema tradicional de escrita. Já o simplificado é a China, Singapura e alguns locais na Malásia, né? Na Malásia existe uma comunidade que fala-se mandarim também, que utiliza o mandarim, tá? Então é essa a diferença, né? Agora, essa simplificação, né, o tradicional, essas duas versões, elas só impactam na escrita, beleza? Então, se eu mostrar, né, isso daqui, né, você percebe que o quê? Que a leitura é a mesma. O que vai mudar é a escrita. Então, por exemplo, Taiwan, Hong Kong, Macau. Eles vão escrever assim. E eles vão falar assim. China, Singapura, Malásia. Eles vão escrever assim. Mas eles vão falar assim. Você percebe que essa parte da pronúncia da palavra é exatamente a mesma. Tá? Isso estamos falando do mandarim. Obviamente, existem outros dialetos na China. E esses outros dialetos, eles vão falar de forma diferente. Tá? Mas isso também é outro assunto. O que eu quero dizer é, a simplificação do ideograma chinês, ele só se dá no sistema de escrita. Então, uma pessoa que é Taiwan, por exemplo, ela consegue conversar verbalmente com uma pessoa da China. Porque eles falam o mesmo dialeto que é o mandarim. A mesma língua que é o mandarim. Somente na hora de escrever, eles vão escrever diferente. Beleza? Então isso ficou claro para você, né? Tem que ficar claro para você. Então, essa é a questão, tá? Então, somente na escrita que é feito a simplificação. Na fala não tem alteração. Então quer dizer que se eu falar chinês, tanto faz o simplificado do tradicional? Sim, se você for falar, tanto faz. Obviamente existe dialeto diferente, existe a questão da região, pode ter sotaque diferente, mas assim como o Brasil também é, né? Então você vai escrever a palavra porta, vai ter lugar que vai falar porta, tem lugar que vai falar porta, né? Mas a palavra porta ou porta, ela vai estar escrita da mesma maneira, somente na pronúncia, na comunicação que ela é diferente. Mais ou menos é isso que acontece entre o chinês tradicional e o simplificado, tá bom? Bom, vou dar um exemplo aqui comparando contigo, tá? Eu vou pegar aqui, né, eu peguei aqui um texto totalmente em tradicional, tá? Então vou ler aqui para você, só para você, lógico, né? Se você for iniciante, você não vai entender e não tem problema, tá? Então vamos lá. 这是小明, este é o Xiaoming, que é o nome de uma pessoa. 他住在巴西3年了. Ele mora no Brasil há 3 anos. 他最喜欢吃巴西的水果. Ele adora, né? Ele gosta muito de comer as frutas brasileiras. 他也非常喜欢这里的海滩.
ele também gosta muito das praias daqui. 他希望可以带他的爸爸和妈妈来认识. Ele tem esperança, né? Ele tem um desejo de poder trazer o papai e a mamãe dele para vir conhecer, né? No caso, o Brasil. Tá? Então, esse texto aqui, né, simples, né, no sentido de uma conversa, de uma rotina do dia a dia. Né? Não trouxe aqui nenhum artigo científico, não trouxe nenhum texto formal. Né? Então, estou trazendo aqui para você um texto com um contexto muito, muito simplório, podemos assim dizer, né, do dia a dia. E aí vou trazer o mesmo texto, exatamente isso daqui, só que numa versão simplificada. Tá? É isso daqui. Tá? Se eu ler isso aqui, vai ser exatamente o mesmo. Se eu contar aqui quantos ideogramas tem, vai dar os mesmos. Tá? Só que o que eu quero mostrar para você, talvez para você, olhando assim de cara, vai ser tudo igual. Tá? Então eu vou separar aqui para você quais são os ideogramas que eles são simplificados desse texto aqui para esse texto aqui. Tá? Então são esses aqui que eu pintei de amarelo, destaquei aqui. Né? Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? De todo esse texto aqui, apenas 12 ideogramas. E ainda existe algumas repetidas. Né? Então, por exemplo, o Juan, né, aparece aqui também. O Zhe aparece 2 vezes aqui. Mama aparece 2 vezes. A gente poderia contar apenas uma só. Né? Então, você percebe que apenas uma parcela muito pequena, né, que é simplificado. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Aqui é o tradicional e aqui é o simplificado. Se eu mostrar o simplificado, que é da China, para uma pessoa que é de Taiwan, que utiliza o tradicional, ele vai conseguir ler. Basicamente, ele vai conseguir, meio que por intuição, meio que, né, aqui e ali, ele vai conseguir ler. E do vice-versa também. Esse aqui é um texto utilizado em Taiwan, por exemplo. Eu vou mostrar uma pessoa que é da China. Ele vai olhar esse texto aqui e ele também vai entender. Vai ter algumas palavrinhas aqui que ele não vai, talvez, pegar muito bem. Mas, pelo contexto, ele vai conseguir pescar mais de 90%. Né? Então, assim, galera que está com uma indecisão, com medo de que se fizer uma escolha errada de escolher o tradicional ou o simplificado, e aí ele vai deixar de entender totalmente se ele sair da China para Taiwan ou vice-versa, cara, calma. Porque são alguns ideogramas apenas, uma parcela muito pouca que foram simplificados. Tá? Então, independente de qual você escolher, né, saiba que você vai conseguir entender, de alguma maneira, mais de 90% do outro texto numa outra versão. Beleza? Bom, então, perguntas mais frequentes que mais me fazem, né? Então, qual é o mais difícil? Obviamente, o tradicional ele é mais difícil, porque ele tem mais traços. Você tem que memorizar mais riscos de cada ideograma, né? Então, isso é óbvio. Eu consigo ler simplificado se eu souber o tradicional e vice-versa, né? Como eu já disse, você consegue ler a maioria do texto. É muito difícil você pegar um texto 100% simplificado. Você vai pegar aí uma porcentagem muito pequena, tá? Então, assim, você até consegue ler, mas não 100%. Mas a pequena parcela você consegue ali por intuição, por consulta, né? Às vezes, né? Já que você está lendo, pode ser que você consegue aí se virar, tá bom? Preciso aprender os dois? Não, você não precisa aprender os dois. Você pode escolher apenas um para você aprender. Obviamente, se você quiser aprender os dois, você também pode ter essa opção, mas você não é obrigado a aprender os dois, tá bom? Qual deles é o mais indicado? Agora, essa última pergunta vai depender do seu objetivo. Vamos supor que você vá trabalhar para a China, né? Você vai para a China para turistar, para trabalhar, enfim. Obviamente, você deve, né? Eu vou te indicar, né? Para você aprender o simplificado, que é utilizado na China. Agora, se a sua oportunidade de trabalho é em Taiwan, poxa, aí não faz sentido eu falar para você estudar o simplificado. Aí isso é interessante, né? Já que você vai morar em Taiwan, você vai trabalhar lá, é mais interessante que você aprenda o tradicional. Então, assim, depende do seu objetivo, tá? Agora, se for para você escolher, né? Falar, ai, putz, Aline, mas eu não recebi nenhuma oportunidade ainda, eu não sei se eu vou trabalhar, eu não sei se eu vou viajar para lá, eu não sei se eu vou morar lá, eu não sei de nada. Como é que faço para escolher? Se for nesse caso, eu
sugiro que você aprenda o simplificado. Por quê? Porque a China é uma potência mundial, né? E por ela ser potência mundial, ela tem maior chance de te oferecer oportunidade, tanto de turismo, né, lazer, quanto com fins profissionais. Então, assim, de verdade, eu acredito que o simplificado ele vai te ajudar mais, uma vez que você não tem ainda um objetivo traçado, né, em relação aos países que eu mencionei. Então, eu acredito que o simplificado ele vai te ajudar mais nesse sentido de oportunidade, tá? E outra coisa, se você aprender o simplificado, o nome já diz, ele é mais simples. Então, é mais fácil você aprender do que o tradicional, né? Do que você comparar com o tradicional. Então, eu acredito que além do simplificado ele ser mais fácil para você aprender, sabendo a versão simplificado, ele vai te ajudar mais, porque você vai ter mais chance, né, de trabalho, de ter a oportunidade de trabalho, ou até mesmo de encontrar um chinês, né? Então, existe quase 1,5 bilhão de chinês, né? Então, a chance de você encontrar um chinês, ela é muito maior do que um taiwanês, do que, né, uma pessoa de Hong Kong ou de Macau, beleza? Então, se você estava na dúvida, essa dúvida ela foi sanada nesse vídeo aqui e agora você poderá escolher melhor qual que você deve estudar, se é o simplificado ou o tradicional. Espero que você tenha gostado do vídeo, dá um like ali, compartilhe com alguém e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.